Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia, alunos da Amélio, do sexto ano. Vamos lá para mais uma aulinha de ciência, ok? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre separação de mistura. Lembrando que nós vimos na última aula que mistura é quando se tem duas ou mais substâncias diferentes. E que a separação de mistura nada mais é que um processo que é utilizado para separar essas substâncias que estão juntas na mistura, né? Então, separação de misturas são processos que vão separar essas substâncias que estão juntas. Cada processo ele pode ser utilizado dependendo da mistura, né? Se a mistura é homogênea, heterogênea, se ela tem quais são as características desses elementos, dessas substâncias que estão ali, né? Densidade, temperatura, se é metal, se não é. Então, cada método pode ser utilizado dependendo de como é a mistura, ok? Bom, primeiramente nós vamos falar da separação de misturas homogêneas, que nós temos aí 4 tipos de métodos. Vamos ver então cada um deles. O primeiro que está aí é a destilação simples. A destilação simples é quando você vai separar substâncias sólidas com substâncias líquidas. Por exemplo, quando você tem água com sal. O sal, por mais que a gente não veja o sal ali na água, na mistura, por ser uma mistura homogênea, o sal ele está em pequenos pedacinhos que vão ser microscópicos aos nossos olhos, ok? Mas é uma substância que está em formato sólido e a água está em forma líquida. Então, a destilação simples você submete essa mistura a uma alta temperatura que vai fazer com que a água evapora, ficando apenas o sal. Então, a água evapora, vai para um local, sai da mistura, e depois ali fica somente o sal. Essa é a destilação simples. Já a destilação fracionada, ela é utilizada quando tem duas substâncias misturadas, mas que ambas são líquidas. Então vamos, por exemplo, aí, água e álcool. Água e álcool são líquidos, nenhum é sólido. Então quando o processo é muito semelhante. Você vai aquecer esse líquido, porém o álcool ele tem um ponto de ebulição menor, ou seja, o álcool para evaporar ele precisa atingir 78 graus. Já a água para evaporar ela precisa atingir a temperatura de 100 graus. Então o que acontece? O álcool, quando você aquece, ele vai evaporar primeiro, porque a temperatura a hora que chegar no 78, ele já evapora, a água não. Então, com esse aquecimento, você separa os dois líquidos, o álcool e a água. É lógico que essa destilação fracionada é feita também com equipamentos de laboratórios, ok? Você não perde nenhuma das substâncias. Agora, quando você fala de vaporização, é muito semelhante à destilação simples. Você vai se aquecer essa mistura e vai evaporar o líquido e ficar somente o sólido. Também é como se fosse na água e sal. Então, você aquece, a água evapora, fica somente o sal. Só que nesse processo, a água evapora, vai para o ambiente, ela some, ela se perde e fica somente o sal, ok? E a última aí é a liquefação fracionada. Então, na liquefação fracionada, ela já é o contrário. Você não aquece, você esfria. Principalmente quando é uma mistura de gases. Então, por exemplo, você tem lá gases misturados. Quando você resfria, um deles vai se tornar líquido. Então, ele passa a ser líquido e o outro continua na forma gasosa. Dessa forma, você consegue separar os componentes, por exemplo, do ar. Então você esfria, o nitrogênio fica líquido, outra parte não fica líquido e assim por diante. Bom, agora nós vamos falar dos processos de separação de misturas heterogêneas, ou seja, que tem duas ou mais fases, né? A primeira delas aí é a centrifugação. Como funciona a centrifugação?
é mais ou menos o processo de centrifugação de uma máquina de lavar. Então ali tem a roupa e água, vamos dizer assim. Quando a máquina centrifuga, ela gira, a água escapa pelos buraquinhos, é mandada embora e fica a roupa. Então, pela força da centrifugação, um líquido vai embora e o sólido fica dentro da máquina de lavar. Ok? Essa é a centrifugação. Existe também a filtração. A filtração, ela é muito comum todo dia de manhã, na hora que você vai fazer um cafezinho, né? Você filtra o café. Então ele separa substâncias sólidas de substâncias líquidas. Então ali separa o pó do café do líquido, né? Da água e da parte que foi solúvel. Ou seja, separa o pó do café do café. Então é um método também de separação de mistura. Existe também a decantação. Bom, o processo de decantação, ela geralmente separa substâncias que têm densidade diferentes, né? E geralmente usa um equipamento chamado funil de decantação, que é o que está aí na imagem que vocês podem observar. Então aí tem uma mistura de água e óleo. Então a água fica em cima e o óleo fica embaixo. Então o que acontece? A hora que você abre ali uma torneirinha, a água vai descer, a hora que estiver chegando o óleo você fecha. Então separa a água que desceu, que ela é mais densa, então ela fica no fundo, e o óleo que é menos denso fica em cima. Então através desse processo de decantação separa-se dois materiais que têm densidades diferentes, ok? O próximo processo que a gente vai falar é a dissolução fracionada. Essa daí, ela vai envolver substâncias solúveis e substâncias não solúveis em água. Vamos pegar aí, por exemplo, uma mistura de sal e areia, certo? Então, o que você faz? Você adiciona a água, o sal vai dissolver na água, pois ele é solúvel, a areia não. Então o sal vai dissolver na água e a areia não. Depois você separa a parte líquida da parte sólida através, por exemplo, de uma filtração e depois faz a vaporização ou a destilação simples para eliminar a água e ficar só o sal. Ok? Então, dissolução fracionada. Você adiciona um solvente para uma das substâncias dissolverem ali e depois você fazer essa separação. A separação magnética geralmente é quando você tem aí, vamos dizer, alguma coisa que o ímã consegue captar. Ferro, vamos dizer assim, metais em gerais que o ímã consegue pegar e outras substâncias que não. Então aí vamos pegar uma mistura de pó de ferro com areia, vamos pegar assim. Então a hora que você aproxima o ímã, o ferro vai se aderir ao ímã, a areia não. Então você faz uma separação magnética. Aquilo que é atraído por um ímã, ela fica grudado no ímã e aquilo que não é atraído pelo ímã fica no frasco, vamos dizer assim, ok? Essa é a separação magnética. Existe também a ventilação, que é um processo onde você pode fazer a separação através de ventos ou até mesmo do sopro. Então, por exemplo, separar a casca de arroz do arroz. Então você sopra e acaba a casca voando e ficando somente os grãos. Quem cria passarinho, muitas vezes o alpiste, né? Fica a casquinha do alpiste com o alpiste grão ainda. Então a pessoa vai lá, agita um pouquinho e sopra. A casca voa e os grãozinhos que ainda não foi consumido pelo passarinho, os grãozinhos de alpiste ainda fica no potinho. Ok? Essa é a separação através da ventilação. Existe também a chamada levigação. A levigação é a separação de substâncias sólidas, de tipos de pedras, tipos de sólidos diferentes, né? Que é muito utilizado por garimpeiro.
geralmente também acaba usando a densidade de cada substância. Então, por exemplo, se você vê aí, eles usam tipo uma peneira, só que eles vão agitando essa peneira com um pouco de água, e o mais denso fica por baixo e o menos denso fica por cima. Então, por exemplo, geralmente metal é mais denso do que a areia. Então, o ouro, a prata. Então, quando agita, os fragmentos de ouro ficam mais no fundo e os grãos de areia ficam mais para cima. Então, vai se retirando os grãos de areia por cima e depois a pessoa procura naquele que ficou mais no fundo se ficou alguma coisa de metal ali, algum metal valioso. Então, muitas vezes usado esse processo de levigação na garimpagem, ok? Vamos lá, estamos quase acabando, falta só mais dois para a gente ver. E os dois bem simples. Um é peneiração, ou seja, você separa de acordo com o tamanho da peneira, né? Então separa às vezes, por exemplo, uma mistura de farinha com, sei lá, feijão. Então você usa uma peneira, a farinha vai passar pela peneira, o feijão não. Então você consegue fazer essa separação, né? Ou quem sabe aí talvez o açúcar, você separa, joga açúcar e os grãozinhos mais finos saem e os grãozinhos mais grossos ficam na peneira e assim por diante. Essa é a peneiração. E por fim aí tem a catação, que nada mais é do que você ir lá e selecionar, catar. Muito comum aí quem vai fazer feijão, né? Então, antes de fazer o feijão, joga o feijão lá na mesa e vai catando aqueles que não estão bons, aqueles estragados, uma pedrinha que fica no meio. Então, esse é o processo de catação, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da matéria. Dá uma lida em todos esses métodos de misturas e estudem bastante, façam os dois exercícios que a gente colocou aí, propôs, e estaremos aí no plantão tirando a dúvida de vocês, ok? Um grande abraço a todos, tenham um ótimo estudo.